O meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda. Eu quero nesse vídeo resgatar versos de Fernando Pessoa, para a gente poder conversar sobre o que nós sentimos e o que nós pensamos. Fernando Pessoa, dentro da sua sapiência e da sua sensibilidade, nos diz inicialmente o seguinte: eu tenho tanto sentimento que é frequente persuadir-me do que sou sentimental. Mas reconheço, ao medir-me, que tudo isso é pensamento, que não senti, afinal. Ou seja, nós sentimos tanto, e isso é uma expressão tão natural, mas ao mesmo tempo nós camuflamos tanto aquilo que nós sentimos, deixando com que o nosso pensamento, a nossa racionalização, ela domine esse sentimento. E aí vem uma pergunta: por que tantas vezes e de maneira tão repetida nós vivemos muito mais na cabeça do que no coração? Por que nós pensamos e precisamos pensar cada gesto, cada emoção, cada possibilidade, mas sentimos tão pouco de verdades? Vamos traduzir isso na prática? Nós temos muitas vontades, muitas motivações, nós desejamos tantas coisas e repetidamente, logo após esse sentimento, nós somos tomados por uma racionalização que criam possibilidades. Mas, e se eu fizer isso? Ou se eu deixar de fazer isso? Analisem bem a forma como nós construímos a nossa vida. Nós desejamos, muitos desejam tanto terem filhos. E vocês já perceberam como tão pouco nós vivemos de verdade com esses filhos? Os nossos filhos vão muito cedo para a escola. Muitos passam o dia inteiro na escola. Outros, um período na escola, em múltiplas atividades. E essas crianças, elas deixam de brincar, de se sujar, de pintar, porque elas precisam serem preparadas para serem competitivas, para terem um lugar no mercado, para estudarem em boas faculdades, para ganharem dinheiro. Seus pais adultos trabalham arduamente 8, 12, 14 horas por dia. De segunda a sexta, muitas vezes sábado e domingo. Constroem casas belíssimas, com móveis bonitos, louças bonitas. E muitos, poucas vezes, estão sentados à mesa para poderem compartilhar com as suas famílias esse momento. Outros, aqueles que podem, nunca estão verdadeiramente presentes à mesa porque ficam encarcerados em seus celulares. E todos esses que já estão na vida adulta e que trabalham arduamente, alguns angariam bens materiais, em alguns momentos, outros conseguem viver alguns confortos. Mas a racionalização faz com que todos eles vivam isso de uma forma muito pequena, não consigam usufruir de maneira plena aquilo que conquistam. Falamos de filhos e aqueles que buscam viver um relacionamento a dois, que se casam e que não conseguem viver plenamente esse amor, porque tudo está acima do amor, sendo que o amor é a grande causa que gera uma série de consequências de conquista para um casal, para uma família. Quantas vezes você que está vendo esse vídeo já se arrependeu? Quantas de vocês vivem ancorados e presos no passado, construindo possibilidades múltiplas de como seria a sua vida se você tivesse adotado e seguido um caminho diferente?
Vamos a um fenômeno que é universal, o grande mito da história da antropologia humana, o medo da morte, do desencarne. Você já se perguntou por que isso é tão presente dentro da nossa sociedade? Sim, existe o fato de uma incerteza do que nos acontece depois da morte. Porém, fundamentalmente, o nosso grande medo deste fim é de nós termos conduzido uma vida inteira pautada sobre uma morte filosófica, onde nós simplesmente existimos e não vivemos. Porque nós não nos permitimos sentir, porque nós não nos permitimos viver com plenitude todas as escolhas que nós fomos angariando ao longo da nossa vida. Fernando Pessoa amplia os seus versos dizendo o seguinte: temos, todos que vivemos, uma vida que é vivida e outra vida que é pensada. E a única vida que temos é essa vida que é dividida entre a verdadeira e a errada. O grande ícone, o grande símbolo de equilíbrio, de saúde mental, é a coerência entre aquilo que você pensa e aquilo que você faz. E na grande maioria das vezes, nós não fazemos aquilo que nós sentimos. Espiritualmente falando, eu trago um grande exemplo. Quantas belezas, quantas honrarias, quantos versos maravilhosos se ouve ao ser atendido por uma entidade, seja ela um preto velho, um Exu. Quantas verdades são ditas. E quantas vezes você sai do terreiro não fazendo ou não refletindo sobre as orientações dadas por essas entidades? Porque você para de se permitir sentir aquilo que por 5 minutos você sentiu no acolhimento dessas entidades maravilhosas. E quando você sai porta fora, você volta a pensar. E você volta a internalizar que se você fizer, você vai ter vergonha. Se você fizer, você não vai ser aceito. Se você fizer, você vai ser criticado. Se você mudar, você vai ser condenado. E o seu pensamento vai matando o seu desejo. Agora, universalmente, tudo aquilo que nós queremos enquanto seres humanos é sermos acolhidos por boas vibrações. Independentemente do nome que você dê para essa vibração, ou se ela está relacionada meramente à física, ou se ela está relacionada a um contexto religioso. Nós queremos estabilidade, nós queremos amor, nós queremos plenitude. Mas a nossa conduta, a nossa forma de estarmos agindo, ela muitas vezes é oposta a esse nosso desejo. E à medida em que nós vamos envelhecendo e que nós vamos percebendo que o final da nossa vida material está chegando, nós passamos a nos carregar de uma série de arrependimentos no sentido do porquê que eu não fiz, porquê que eu não deixei de lado. Por que eu passei uma vida trabalhando 12, 14 horas e deixei minha esposa e meu marido de lado? Por que eu deixei meus filhos crescerem e em um piscar de olhos eu não consegui vê-los? Por que eu construí uma casa maravilhosa e eu sou um mero hóspede que chego lá para dormir e não consigo usufruir daquilo? Fernando Pessoa diz o seguinte: qual, porém, é a verdadeira e qual é a errada? Ninguém nos saberá explicar. E vivemos de maneira que a vida que a gente tem é a que tem que se pensar. E talvez seja por isso que individualmente e coletivamente nós estejamos vivendo por tantos processos de desarmonia, de doença e de desequilíbrio, porque nós estamos nos impedindo de sentir. Nós vivemos uma métrica linear. E essa é a divisão silenciosa que Fernando Pessoa já denunciava. Uma vida
vivida e outra vida pensada. E tantas vezes nós pensamos muito mais do que vivemos. E a maioria de nós, com tudo isso, se perde justamente no abismo entre o desejo de sentir e a obrigação de pensar. E isso, tecnicamente, tanto para um desenvolvimento físico quanto para um desenvolvimento espiritual, nos traz as seguintes consequências. Nós pensamos excessivamente e fazemos muito pouco. Nós ficamos ruminando as coisas. E essa ruminação normalmente nos leva a uma inclinação negativa. Nós passamos a ter medo de errar como se o erro não fosse pertencente à condição humana e à condição espiritual. E nós passamos a nos omitir a fazer. Nós vivemos com necessidade de controle, porque internamente nós nos descontrolamos. Nós vivemos à base de interpretações infinitas, sem necessariamente ter nenhum tipo de comportamento ou de ação que as realize. Nós vivemos tendo um cérebro tão rápido, com um coração que pulsa e que não consegue acompanhar todo esse ritmo. Nós passamos a viver menos, muito menos do que nós sentimos. E nós passamos a viver a achar, a ter hipóteses, não certezas. Nós deixamos de sentir, porque nós sufocamos a nossa emoção. E a nossa luta contínua é tentar organizar esse caos interno que nos desequilibra como homens e como espíritos. O sentimento deixa de existir. A experiência deixa de acontecer. E a grande pergunta de Fernando Pessoa: qual vida é verdadeira? E qual que é a vida errada? Você já parou para pensar? A resposta pode ser muito simples. A vida verdadeira é aquela que a gente tem coragem de viver, de levantar a cabeça e enfrentar. E a errada é a que deixamos de pensar. Como é a sua vida? Já parou para pensar nisso? Reflita o quanto isso impacta no seu equilíbrio, na sua harmonia, na sua vibração, no seu desenvolvimento como pessoa e no seu desenvolvimento como espírito. E como tudo isso te afasta do maior e do principal sentimento que deveria reger esse planeta, que é o amor. Meu anjo da guarda, saúda o seu anjo da guarda.